Quero ler um texto com vocês em Atos dos Apóstolos. Bia, traz para mim as batas. Capítulo 9. Capítulo 9. Isso aqui é qual? Ah, tá. Capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 36. E se você percebe que alguém perto de você não tem o exemplar das Escrituras, dá uma carona para ele ou para ela. Atos 9, a partir do verso 36. Se tiver alguém sentado e tiver saúde para ficar em pé, eu gostaria muito que você ficasse. Enquanto alguns irmãos estão procurando, olhe para mim aqui. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos. E quando Tomé viu Jesus, você lembra que Jesus se aproximou dele e disse: não seja incrédulo, mas seja... E eu gostei da frase. E eu mandei fazer umas batas de crente. Então, se você quiser, eu trouxe. Tem preta, tem pink e tem branca, que é só para você lembrar. A tribulação bateu na porta e fica crente, fica crente, fica crente. Te atribularam, fica crente, fica crente, fica crente. Então, se você quiser, pega aqui, Bia. Estará lá fora à sua disposição. Alguém tem que vestir crente. E aí eu pensei nessa ideia e a ideia está aí. Deixa Deus usar a sua vida. Atos capítulo 9, a partir do verso 36. Nós vamos ler até o verso 42. Você acredita que uma palavra de Deus pode mudar tudo? Eu vou perguntar de novo, que é para você ter a chance de participar. Você acredita que uma palavra de Deus pode mudar tudo? Eu vou ler, tá? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz... Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Você lembra o nome dessa cheirosa que está ao teu lado esta noite? Se você não lembrar, não me engane. Pergunte agora o nome dela. Se você não lembrar, pergunte agora o nome dela. Já se conhecem? Maravilha. Tá bom, tá bom. Olha para mim aqui. Gente, tá bom. Olha para mim aqui. Antes de você tomar o seu assento. Oi. Antes de você tomar o seu assento, dá uma encarada nestes olhos que está à sua direita e à sua esquerda e diga para ela ou para ele assim: você sairá daqui mais viva do que nunca. Alguém crê? Alguém aqui crê que tem vida? Senta aí um pouquinho. Deus abençoe as irmãs de Maceió. Eu tive lá na convenção com o pastor Neco, pregando para as irmãs, as esposas de pastores. É muito bom ver vocês. Eu tenho um amigo lá em Maragogi, aquela praia linda. Deus abençoe vocês. Olhe para mim aqui. Oi.
me encare. Eu não sei olhe para mim. Eu não tenho noção para quantas pessoas essa palavra vai. Em quantas pessoas essa palavra fará efeito. Mas se der efeito em pelo menos 2 pessoas, já vai ter valido a pena essa noite. E você já vai entender o que eu quero dizer. Havia em Jope uma discípula de Jesus, uma aluna dele, parceira dele, amiga dele, aluna dele. E sinceramente, irmã, não tem como aprender com Jesus e não ser diferente. E eu gostaria que algumas mulheres entendessem isso aqui. Havia em Jope, e eu já sei que Jope vai te fazer lembrar alguém, porque foi esse alguém que Deus apareceu um dia e disse assim: ô Jonas, levanta, vai ali em Nínive, anuncia a minha palavra e só avisa que eu estou dando a eles um prazo de 40 dias para eles mudarem de vida, para parar de mentir, para abandonarem a feitiçaria, para abandonarem a idolatria. Eu não vou executar o juízo agora não, eu vou dar um prazo para eles se converterem primeiro. Porque antes de Deus executar juízo, Deus dá chances de arrependimento. E eu vou repetir, porque se alguém distraiu, não poderia ter perdido essa profecia. Antes de Deus executar juízo, Deus abre porta para alguém se arrepender e mudar. Olha aqui para mim. Mas aí você já sabe, né? Jonas ouve o que Deus diz, mas não atende ao chamado. Ele escuta, dá orelhas, mas não dá ouvidos. Aí você já sabe, né? Ele vai no banco, saca o que tem lá, vai para Jope, encontra um navio pronto para partir para Tarsis, aproximadamente 1 ano de viagem de navio, e faz o quê? Eu vou para a Europa, eu vou para Tarsis, o dinheiro é meu, a vida é minha, eu vou para onde eu quiser. E quer saber? Durante o livro ele vai revelando. Ir pregar em Nínive para quê? Para ver o Senhor perdoar essa raça? E pregar para eles para quê? O Senhor é bom demais. E eu sei que a hora que eles pedirem perdão, o Senhor vai perdoar. E eu não estou afim de assistir essa cena, não. Jonas tinha um problema com aquele povo e não gostaria de vê-los perdoados. Mesmo porque ele cresce ressentido, esperando juízo. Na primeira proposta de Deus de oferecer perdão e restauração para os seus algozes, ele prefere fingir que não ouviu e ir na direção contrária. Pois bem, ele encontra em Jope um navio. E agora Jope é ponto de partida. De quem? É ponto de partida de alguém que acha que pode apontar o dedo e decidir quem merece e quem não merece ser perdoado. É ponto de partida de alguém que acha que pode monopolizar o amor de Deus. Jope é ponto de partida de alguém que precisa passar dentro de um ventre de peixe para aprender a exercer compaixão e misericórdia. Até aqui, Jope é conhecida como ponto de partida de alguém dentro desse perfil. Mas como o nosso Deus trabalha com a lei da compensação, o que é que Deus faz?
É nessa mesma Jope, conhecida como ponto de partida de alguém que não tem misericórdia, que não tem compaixão, que não tem amor ao próximo, é nessa mesma Jope que Deus faz uma mulher nascer. E eu acho que as mulheres daqui estão devagar demais para aquilo que entendeu. Obrigada, irmão, tu é de Deus. Olha para mim, eu estou falando, irmã, que Deus trabalha com a lei da compensação. O que é isso? Para compensar, Deus faz uma mulher nascer que é pura bondade, amor, misericórdia. E para quem sabe o que é isso, já deveria estar adorando a Deus. Por quê? Ô irmão, olha para mim aqui. Eu vim profetizar sobre a sua vida. E quem tiver ouvidos aqui para ouvir, que vá ouvindo. Não importa a história dessa Jope, Deus tem você para compensar tudo isso. E se você tem mão, aproveita para levantar as duas, se é que Deus tem você. Só para alguém pensar um pouquinho. Não precisa gritar não. Bem baixinho. Pergunta para uma mulher só, mas olha nos olhos dela e pergunta isso a ela. Deus tem você nessa Jope? Pergunta. E espera a resposta. Tô com pressa não, eu tenho até meia-noite. Olha aqui. Presta atenção na profecia. Não importa o rótulo que ficou nessa Jope por causa de alguém. Porque passa alguém lá na porta da tua casa e diz, nessa Jope aqui, morre quase todo mundo de cirrose. Nessa Jope aqui, as drogas quase destroem a família inteira. Nessa Jope aqui só tem mulher prostituta. Nessa Jope aqui só tem mulher separada, abandonada. Nessa Jope aqui, aí colocaram um rótulo. E eu vim aqui para profetizar o quê? Não interessa o rótulo que colocaram. Se Deus tiver você, Deus tem quem precisa para mudar a história dessa Jope. E se eu fosse você, eu adorava. Porque tão certo como vive o Senhor, você vai sair daqui para revolucionar a tua Jope. Alguém está crente nisso aqui? Então fica ligada. Eu estou dizendo que Deus trabalha na lei da compensação. Minha mãe, até os 22, por aí, era crente, cheia do Espírito Santo. Missionária igual eu. Aí conheceu um rapaz, engravidou dele. Aí foi expulsa da igreja. Pecou? Imunda. Engravidou? Nem saúde com a paz do Senhor. Pecadora. Aí expulsaram minha mãe da igreja. Aí ela perdeu o bebê. Não ficou com o rapaz. Aí ficou depressiva em casa. Não era aceita mais na igreja. Não era aceita por um bando de hipócritas. Que sinceramente já faziam coisas piores. Mas como não é exposto, vão matar quem foi exposto. Porque essa é a realidade. E aqui ninguém pode dizer o contrário. E só quem já viveu isso em casa sabe o nível de dor que eu estou falando aqui. Aí ficou dentro de casa. Aí meu tio chegou lá e disse, você é muito nova, Jandira. Bora sair. Bora curtir a vida. Bora curtir, vamos sair. Bora sair dessa casa. A juventude toda na igreja. Entregue eu para missionária. Tinha noção do que era mundo. E meu tio na mente da minha mãe. Bora. Ela foi. Aí conheceu meu pai. Aí Iva engravidou de mim. De mim. Só que aí separaram.
Aí voltaram, engravidaram da minha irmã. Aí separou, voltou, engravidou do meu irmão. Pense. E que tanto separa? Que vai e vem é esse? Era uma surra a cada volta? Era tapa, era soco, era agressão verbal. Mas aí o vô dizia, volta para teu marido. Vá cuidar de teu marido. Volta. Aí a mãe, apanhando, surrada a Elda, voltava para o marido. Até que meu irmão nasceu, ela decidiu dar um basta. E eu já sei que eu não estou contando isso aqui à toa. Para isso tem lei. Maria da Penha nele. E vou falar de novo, porque eu não sou besta, eu sei que Deus está conversando com alguém. Você não precisa passar por isso. Você não precisa aceitar. Mas é obreiro, aqui tem pastor. E se eu fosse você, eu adorava, porque Jesus está aqui para defender você. Se eu fosse você, eu adorava, porque Jesus está aqui para defender você. E vou dizer mais, eu não tenho tamanho, mas coragem eu tenho. Eu não vim aqui para tagarelar, não. Eu vim com uma missão e vou cumprir ela. E quem quiser que ouça. E se não quiser, eu vou falar do mesmo jeito. Porque é assim que diz o Senhor. Ele vai parar a mão de alguém. Deus vai parar alguém. Você vai depender de mingauzinho na boca para aprender. Calabaio. Se eu fosse calabaio, tebiaio. Ai. Não é macho? Não é homem para levantar a mão? Você vai encontrar alguém mais forte do que você para te dar uma lição. Ah, Deus vai colocar um lutador de Muay Thai na tua vida. Para te alabarocia. Para te dar uns tapinha. Porque é isso que alguém está merecendo, covarde. Irmã, você não precisa apanhar. Eu não sei se sapeca ou se vai preso mesmo. Ô irmão, olha pra mim. Não destrua com teu resto de vida. Camaio. Você não precisa continuar com isso. Acabou. Olha aqui para mim. E se você precisa de coragem para tomar decisão, receba. E se precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. O que não dá é deixar tua autoestima sendo esmagada. Em nome do quê? De um covarde que há anos fica judiando de você. Só me recompor. Que agora eu fiquei brava. Tá arrumadinho? Tá. Até que na última surra a mãe deixou. Minha mãe apanhava de agonizar, gente. Lembra daquela chapinha achatadinha assim? Que ia no fogão? Pense. O trabalhão que dava. A mãe, ó, na chapinha. Quando eu estava linda para esperar o bonito do meu pai chegar, ele entrava e dizia, tá se arrumando para quem? E xingava ela de um nome feio. Agarrava minha mãe pela nuca, jogava no chuveiro e molhava o cabelo dela. Era daí para pior. Porque eu me lembro de algumas coisas.
Mas eu posso te falar uma coisa? Deus me ensinou a perdoar o meu pai. Vou falar isso aqui sem nenhum problema em me gloriar, porque quem precisa conhecer meu coração é o Senhor, e Ele sabe mesmo. Isso aqui é só para dar uma lição para alguém. Eu sustento meu pai com toda alegria. Cuido dele, porque Jesus me ensinou a perdoá-lo. O perdão que ofereceu ao meu pai quando ele não esperava, fez ele conhecer Jesus. Aí num domingo de manhã eu liguei para ele e disse: pai, bênção. Ele todo bravo, que ele é um pernambucano daqueles. Liguei para ele: pai, bom dia, bênção. A ele: ô minha filha, é a paz do Senhor pro teu pai, viu? Eu disse: como é? Pai, isso é crente. Aceitei ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Aí de vez em quando eu tô lá em Recife. A última cena do meu pai foi incrível. Ele sentado numa cadeira de balanço, Bíblia no colo, ouvindo uma música. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. E eu de cá só observando ele cantando, ele dizendo: ainda bem que Deus perdoa. E eu achando que não ia viver para ver a cena do meu pai chorando na presença de Deus. Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui. Meu pai já padeceu muito na vida em consequência do que fez com a gente. Mas eu agradeço a Jesus quase todos os dias quando eu me lembro disso. Porque eu não esqueci não, mas não dói mais. Eu disse que não dói mais. Sim. Aí olha para mim. A mãe separou de vez do pai. Era enfermeira. Abandonou a enfermagem e foi trabalhar de diarista. E não deu conta de sustentar a gente. O que começou a acontecer? E aí eu e minha irmã para casa de um parente. E ela com meu irmão para casa de outro. Passamos parte da infância assim. Na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. Até que no ápice do desespero, a mãe juntou nós três. Aí passou uma noite no hospital. E mentiu para a enfermeira que veio até a gente. Disse que minha mãe vai ser transferida para cá, estou esperando. Aí a enfermeira foi vendo o horário passar e trouxe uns biscoitinhos para minha mãe para a gente comer. Só que amanheceu. No ápice do desespero, a mãe veio para Marginal Tietê, em São Paulo. Garrou meus dois irmãos, que eram bem magrinhos. Ia jogar meus irmãos lá de cima e se jogar comigo. Só que quando a mãe garrou os meninos, minha irmã e meu irmão, para se jogar, vinha passando um moço. Aí ele percebeu e ficou me chamando. E vocês já perceberam que eu falo pouco, né? Ele ficou me chamando e eu fui conversar com ele. Aí a mãe disse que quando eu fui conversar, a mãe foi atrás. Quando foi atrás, ele conseguiu tirá-la de perto e disse: a senhora ia fazer uma desgraça, não ia? A minha mãe contou toda a história. Ele pegou um pedaço de papel, pegou o endereço e disse: vai nesse número que a minha mãe vai ajudar a senhora. Não, escuta. Escuta. Quando a minha mãe chega lá, era um terreiro de macumba, mas macumba mesmo. Não era centro espírita não, era um negócio da pesada. A mãe de santo estava sentada na calçada. Quando ela olhou a minha mãe com a gente, disse: meu filho disse que vocês viriam. O que começou a acontecer? Acabava as sessões, a gente juntava os bancos e dormia lá. Passamos uns dias assim, até o barraco, porque a gente ia morar, ficasse pronto. Só que um traficante acabou se apaixonando pela minha mãe. Minha mãe não queria ele. Foi o maior enrosco, minha mãe teve que sair de lá fugida. Acredite, na madrugada que ele entrou no barraco para ir atrás da minha mãe, ele colocou o revólver na cabeça dela. Ele tentou atirar várias vezes, a bala não saía. Irmão, acredite nisso. Na última tentativa que ele tentou atirar, no impacto ele foi para trás e caiu na cama com o olho aberto em choque. Deu tempo da minha mãe chamar a polícia, que levou ele preso e ele estático, sem conseguir tocar na minha mãe.
Eu não sei se você acredita que Deus ouve oração de mãe. Eu vou falar, porque a minha avó não cessava nos joelhos até Deus responder. E se eu fosse você, eu adorava, porque os Gileades já profetizaram aqui. Deus tem resposta de oração para tua casa. Tem sim. Ô, gente. Aí fugimos de lá. Mas a mãe continuou se aprofundando na macumba até que conheceu meu padrasto que morreu. Só que eu não gostava disso. Eu era católica, coroinha do padre, daquela bem. Eu já perdi a conta de quantos anos a mãe ficou afastada da igreja, na macumba. Já foi mais de 15 anos. Até que ela teve um problema respiratório. Era um passo e fôlego para respirar. Era um passo e fôlego para respirar. Aí a minha tia Wanda, esposa de meu tio Zeca, disse: Jandira, está acontecendo um culto ali numa casa. Vamos no culto? Aí minha mãe pensou: bora, vamos. A ladeira em Hermelino Matarazzo, onde a mãe desceu, que é o Ovidio Lopes, ela é acentuadinha. A mãe desceu bem devagar. Quando a mãe chegou na casa, o irmão que estava dirigindo o culto disse: para. Nós vamos orar por essa mulher aqui agora. Porque Deus me disse que o diabo ia matar ela hoje, mas Jesus trouxe ela aqui para dar vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida de alguém que entende que o Senhor Jesus é o dono do culto e é o centro de todas as coisas. Sabe por quê? Olha aqui, o irmão não temeu interromper a liturgia do culto para parar para expulsar o demônio da mãe e fazer o apelo para ela no meio do culto. Sabe qual é o problema de alguém? É ficar atrelado a uma programação e extinguir o Espírito de Deus. Pois se ele quiser, ele faz como fez na minha igreja Assembleia de Deus em Pau da Lima esses dias. Na hora do ofertório, David Lima com violão na mão perguntou: alguém quer voltar para Jesus? Vieram mais de 7 pessoas aos prantos na hora da oferta, se reconciliando. Jesus pode mandar na programação da tua igreja. Porque para me salvar, Jesus mexeu na liturgia do culto. Para salvar a mim, ele mexeu na liturgia do culto. Nós vamos orar por essa mulher. Porque o diabo ia matar ela aqui hoje. Orou pela minha mãe, ela caiu endemoniada. Expulsou os demônios. Quando expulsou, perguntou: quer receber Jesus como Salvador? Minha mãe diz: eu volto. Você está livre. Porque Jesus te coloca em liberdade. Aquele problema respiratório era uma possessão maligna. E eu tenho algo para dizer para alguém aqui, hein? 18 anos uma mulher andava curvada. 18 anos sem conseguir olhar ninguém no olho. 18 anos sem conseguir ser abraçada de verdade. 18 anos curvada. Até Jesus bater o olho nela e dizer: vem cá. Seja livre. E se alguém crê que Jesus está na festa, a palavra é essa mesmo. Você vai sair daqui livre. Ô glória. Toda ação do maligno para te encurvar, Jesus te diz: você vai sair daqui livre. Para olhar quem quiser nos olhos, para abraçar e ser abraçada. Levanta a mão, porque Jesus está fazendo alguém livre. Empresta a mão dessa pessoa que está do teu lado e diga isso a ela: você é livre. Empresta, porque Jesus está livrando. Alabás. Empresta a mão dela e diga: você é livre. Tudo que veio para a tua vida por influência maligna, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você está livre. Orou pela mãe? Ô glória. Essa semana vai ser diferente. Jesus restitui alegria no teu coração e a vontade de viver.
Oh glória, aleluia. Alguém já está saindo daqui livre. Alguém já está adorando, já está chorando. Você vai sair daqui falando em línguas e se alegrando com teu Deus. Esse peso vai sair das tuas costas. Jesus te endireita e te faz marchar na terra. Alguém crê? Alguém crê? Alguém crê? Alguém aqui crê? Endireitou. No cu dentro de casa mesmo, endireitou. Você está livre. Acabou o culto, ouvi de Lopes. Acentuada. Que mãe desceu de passinho, depois da oração, subiu no pique. Quando a mãe chegou lá na casa da minha avó, disse, eu estou bem. Eu vou voltar para casa. Aí foi para o bairro dos Pimentas, onde morávamos. A mãe desceu por uma rua, a mãe de santo veio pela outra. Quando a mãe está descendo a escada de casa, ela encostou. Jandira, onde é que você estava a tarde inteira? Eu vim aqui porque teu Exu mandou você fazer um despacho hoje. Senão ele vai matar você hoje ainda. O que foi que Deus revelou para o irmão? Como é bom ter profeta perto da gente. Eu estou falando profeta, não é gente malandra, não. Minha mãe só olhou para ela e disse, já voltei para Jesus. Ela só olhou para minha mãe e disse, não desafia. Não desafia que você sabe que mexer com esquerda é negócio sério. Ele vai matar você. Minha mãe disse, eu já voltei para Jesus, acabou. Oi. Minha mãe desceu para dentro de casa e já entrou arrancando tudo da parede. Já saiu arrancando vela de 7º dia, os altares que tinha lá em casa com os guia pequenos assim, já foi arrancando tudo, tirando as roupas que ela usava de dentro do guarda-roupa, jogando tudo dentro do saco. Naquela mesma semana, minha mãe foi parar na emergência, quase morta. Minha mãe estava toda roxa e os médicos não sabiam dizer o que ela tinha. Eu encostei na beira do leito dela e comecei a rezar todas as Aves Marias que eu tinha fôlego para rezar. Aí chega meu tio, presbítero da igreja, cheio do Espírito Santo. Isa, posso fazer uma oração pela sua mãe? Ora aí, tia Cidenildo, ora aí. Ele só estendeu a mão para minha mãe, repreendeu a morte, sem rebuliço, sem agonia, porque é a oração de um justo. Oi, olha aqui para mim. Eu sei que entrar em hospital não dá ibope para ninguém. Terça e quarta nós estávamos lá na Paraíba e no Rio Grande do Norte, no sertão. Evangelizando, batendo de porta em porta. Ô, de casa! Tem cruzada hoje à noite, aqui na cidade. Vamos embora. O padre não deixa. A gente está fazendo um trabalho para as mulheres ali na escola. Vamos, vamos. O padre não deixa. Até a gente bater em algumas portas. Eu vou agora, vou dar um banho nos meninos. Dar banho que o carro já veio buscar vocês. Andar no barro, comer poeira, não dá conta de deixar cabelinho escovado e roupa bem limpinha? Isso não dá ibope para ninguém não, gente. E eu lamento muito pela alma miserável que só quer cumprir chamado com o microfone na mão. Eu lamento muito pela alma miserável, desgraçada, pobre, segue nua, que só quer cumprir chamada se tiver notoriedade. O céu te convida a cumprir aquele que te chamou, porque aquilo que ele te enviou, com ibope ou sem ele. Quem está entendendo isso aqui? Olha aqui. Gente, meu tio só estendeu a mão, ó. Estendeu a mão, nós dois dentro da sala, dentro do quarto. Repreendeu, começou a conversar comigo. Eu estou olhando minha mãe, o rosto foi ficando coradinho de novo.
mãe começou a recobrar um ânimo, alta. Eu disse, você tá esquisito? Eu já rezei, tu tinha que rezar? Agora ele vem aqui, estende a mão em segundos, ela... Não, pera lá. Ô, gente, minha mãe começou a mudar tanto. Porque era uma frase e um palavrão. Era uma frase e um palavrão. De repente a linguagem está mudando. Era aleluia. Ah, Deus é fiel. Graças a Deus. Misericórdia. A mãe está mudando. Só que lá em casa, 1 ano acontecendo cultos. E eu ficava lá na rua, esperando o culto terminar para entrar dentro de casa. Crente? Aí o culto terminava e eu entrava. Tinham 5, eram 6 meninos que usavam droga na ponta da laje de casa, usavam a maconha lá e entravam para o culto. Algumas pessoas chegavam para minha mãe e diziam, você é doida? Como é que você deixa maconheiro cheirando ali, fumando ali, depois põe dentro da sua casa, com 2 moças aí, Jandira, tu é maluca? Minha mãe dizia assim, deixa, que uma hora Jesus transforma. É bom que alguém me encare aqui, porque assim diz o Senhor, não desiste, porque uma hora Jesus transforma. Uma só palavra que Jesus liberar, ele já entra lá na tua casa e coloca alguém em liberdade. Eu tô crente para profetizar. Se você tá crente para receber, então receba. Simples assim. Não vou descer para colocar a mão na tua cabeça e nem vou disparar nas línguas estranhas. Eu tenho convicção do que o céu está mandando lhe dizer. Continue acreditando, porque uma hora dessa Jesus vai libertar. Olha aqui para mim. Até que um dia desses, os meninos me aparecem lá, bem vestidos, cabelinho bem cortado, a gente quer ser crente. Ô irmã, todos eles aceitaram Jesus. E sabe o que é maravilhoso? No Pequeno Coração, que é a divisão entre Guarulhos e Itaquá, tinha uma igreja fechada, não tinha mais membros. E um dos meninos que se reconciliou, o pai era presbítero. Ele pediu a chave para o pai, começou a fazer oração. Tu já sabe o que aconteceu, né? 17 anos e a igreja está lá, mais viva do que nunca. Aí um dia, minha vozinha, foi dormir lá em casa. Coisa que vó nunca fez. Dormir na casa de filho? Meus outros 8 tios podem te dizer isso aqui. Não é não. A avó decide ir lá para casa, vou dormir. Congresso dos jovens. Vamos, Isa. Ah, avó. Vou não. Vamos, Isa. Vou nada. Vamos comigo. Aquele jeitinho da minha avó assim. Aquele olho azul lindo me encarando. Ai, vamos embora, vai. Fui pro culto. Sentei no canto da parede. O culto acontecendo e eu agoniada. Foi me dando umas coisas assim. Uma vontade de ir embora. Final de culto. Os jovens ficam de pé para cantar. E quando eles ficam de pé para cantar, eles não cantarolavam. Eles adoravam. Ô irmã, me encare aqui. Você não está cantando para regente. Aqui não tem ninguém para fazer número para gente. Oh, glória. Então não finja que está fazendo, entrega tudo de verdade, porque quem merece está no trono te assistindo. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Eu nunca tinha visto um grupo de crentes cantando. Eu estou lá no canto, observando eles cantarem. E eles se entregavam.
Algemas caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim expirou. E cantavam com vontade. E eu comecei a ver aquilo, aí começa. As lágrimas descendo sem eu querer. A carne começou a tremer. Aquele primeiro contato com a presença de Deus. Eu acho que você ainda sente essas coisas, não é? Aleluia! O coração parecendo que vai sair pela boca, a pele arrepiando, uma alegria que não tem na terra. Jesus me visitando! E minha mãe? Quem quer receber Jesus? Aí a mãe ia lá, buscava um, trazia para frente. Ia lá, pegava outro, trazia para frente. E eu tribulada lá no canto. Minha mãe não me chamava por quê? Porque eu chegava em casa, ela estava ouvindo um hino, eu batia a mão no rádio e saía pagodeando. Minha mãe só olhava para mim e dizia, Jesus te acha. Vou brigar não, viu? Que sabedoria. Até que naquela noite, eu dei um pulo do meu lugar. Fui até a frente, dei um toquezinho nas costas da minha mãe. Aí ela olhou para mim assim e continuou orando. Quando ela olhou bem, os jovens, 1 ano, gente, o culto acontecendo lá em casa, não entrava. Os jovens sabiam que eu era atribulada. Quando me viu, me acabando de chorar, babando, lá na frente. Aí veio todo mundo abraçar, e sapateia, aí dá glória. Foi um rebuliço. Aí pronto. Sábado sou crente. Domingo sou crente. Quando foi na segunda-feira, eu disse o que eu fiz. Eu disse que eu vou ser crente. E meu basquete? Minhas bermudas? Comecei a pensar em tanta coisa, vou ser crente não. Foi dando 1 mês. Minha mãe chegou para mim, os jovens estão perguntando de você. Você não vai voltar lá? Eu disse, mãe, quando eu for ser crente, eu vou ser de verdade. Santa Ceia. Mãe, escuta isso aqui. Sábado de Santa Ceia. Minha mãe se aprontando para ir. Eu fui até ela e disse, mãe, me dá dinheiro aí. Festa das Nações em Hermelino Matarazzo. Deixa eu ir. Minha mãe, não. Isa, hoje é Santa Ceia. Não me atribula não, tá? Aí a mãe foi para a igreja. Eu fui esperando dar 9 horas. Quando deu 9 horas, eu coloquei a camiseta do grupo de pagode que eu acompanhava. Coloquei minha calça jeans e fui para a porta da igreja. Minha mãe sentada na lateral assim, e eu lá na porta, assim para ela. Sabe o que ela fazia? Olhava para mim lá na porta e... Eu nem sei se Jesus estava recebendo, mas tudo bem. Aqui. E eu lá da porta, fiz sinal. Gente, sabe aquele culto que Deus diz assim, não vai terminar cedo hoje não. Só que os ônibus tinham, os ônibus dos Pimentas para Hermelino tinham horário. Aí começou os crentes a ser cheio do Espírito Santo, aquela ceia não acabava nunca, e eu agoniava na porta, e Deus do céu me pirraçando, enchendo os crentes tudinho. E eu quero agradecer a Deus, porque eu estou contando isso aqui com a certeza de que Deus está fortalecendo a fé de alguém. Mãe, fica crente, Jesus vai encontrar alguém na tua casa e não demora nada. Cadê as mães que não têm seus filhos crentes na igreja? Levanta a mão. Levanta a mão, irmã. Cadê as mães que estão com seus filhos afastados, frios na fé? Levanta a mão, porque eu estou dizendo que não estou aqui de tagarelice. E se no teu coração está crescendo a fé, é confirmação. Recebe graça para continuar aos pés da cruz. E vou dizer, Deus vai superar as suas expectativas. Porque a oração da minha mãe era, Deus salva Isa, para me acompanhar para a igreja. Não dá conta. 10 e tanta, o culto termina. Aí eu adentrei a igreja. Mãe, dinheiro.
O ônibus. Minha mãe olhou bem para mim. Tem dinheiro não. Eu não lembro quanto era. Mas 3 conto. Não tem. Vou pedir para as irmãs e depois a senhora paga. Você tem aí R$3 para emprestar para minha mãe? Não tenho. Tem 50 centavos aí? Prestar para minha mãe? Não tenho. Que crente miserável, 50 centavos. Então, irmãos, eu xinguei tanto os crentes aquele dia. Até que minha mãe percebeu minha agonia, pedindo dinheiro para todo mundo. Você quer dinheiro? Pegou lá uma quantidadezinha lá, que não era o valor da passagem. Quer ir? Vai. Aí eu consegui mais o restante, fui pro ponto. Quando eu olho, gente, não tinha mais o ônibus. Pensa uma pessoa brava. Hoje eu sou um docinho. Vai perceber, né? Eu cheguei em casa, deitei, virei para a parede. Aí vem a Nice, que era minha regente. Isa, hoje tem vigília. Isso não teve graça. Aqui na rua de baixo, é os jovens que vai fazer. Vamos. Eu virei. Quando virei, já virei falando um monte. Vigília, crente. E falei. A Nice parada. Ela ficou tão sem graça que aí deixa eu desfazer a besteira que eu fiz. Vou com você para vigília. Peguei o blazer da minha mãe. Peguei o saião da minha mãe. Me camuflei de crente. E fui para vigília. Ô irmã, sentei lá no canto. Acredite, quem pegava o microfone era fiel nas oportunidades. Levanta a cabeça e me encare. Cada palavra era Deus me alcançando, dizendo, peguei. Ore calabassuri maia. Cada palavra liberada naquela madrugada era Deus me abraçando, dizendo, fica, neguinha, não vai mais não. Eu fui sentindo Deus me abraçar a madrugada inteira. E quando acabou, eu já estava crente. Olha ela aqui. Minha mãe não é famosa, não. Minha mãe é zeladora da igreja. Ela parou esses dias de zelar. E alguém miserável chegou para minha mãe e disse, a Isa não tem vergonha de você? A gente fica observando no Facebook dela, é tudo que é congresso e você aqui lavando banheiro? Aí minha mãe teve que dar uma bela de uma resposta. Para ter o governo, é ela que vem me ajudar a limpar. Amo limpar a igreja. E só não faço mais porque eu não tenho tempo nem de cuidar da minha casa. Minha mãe não é famosa, não. Mas o chamado da minha mãe é algo tão maravilhoso. Porque por detrás dos bastidores, ela tem feito coisas inesquecíveis na vida de muita gente. Você quer ser batizada no Espírito Santo, Isa? Falar essas línguas? Profetizar, receber poder para expulsar demônio, orar pelos enfermos. Eu quero. Eu disse, nós vamos para o monte orar. E você não pense em outra coisa, só pense em Deus, senão Deus te derruba lá de cima. Sabe aquele terror psicológico na mente de novo convertido? Oh, gente, isso não se faz. Naquela noite não deu certo. Na noite seguinte, nós fomos para o monte. Aquele grupo de jovens que minha mãe levava, rebanhou. Oi? Enquanto a mãe reunia os jovens para orar, a mãe de um deles, que não era crente, dizia, está reunindo todo mundo para orgia. Eles falavam uns nomes feios da minha mãe. Minha mãe não estava nem aí. Naquela madrugada a gente orou. 1 hora de joelho, 2 horas de joelho. Aí na terceira hora você não está normal. Na terceira hora tua carne já não é mais a mesma.
E quem ora sabe do nível de comunhão que eu estou falando aqui. Na terceira hora eu já estava de pé, para um lado e para o outro, santo, aleluia. Já senti daquela presença, dando os pulinhos, que eu sou maluca mesmo. Se tem 24 anciões que reagem diante da presença dele, tira a coroa, se joga no chão, que dirá eu que sou barro? Olha aqui para mim. Uma irmã ficou de pé e disse, Deus não está nisso aí não, viu? Esse pula-pula, esse bole-bole. Eu tinha 15 dias de crente. E quando ela falou aquilo, veio uma flecha no meu coração. Eu disse, pronto. Crente não pula. Tô desviada. Me joguei no barro. Psiu. Apareceu uma menina, não sei de onde. Essa menina me agarrou. E começou a falar em línguas estranhas. Ela não falou uma palavra em português. E Deus foi arrancando aquele peso de dentro de mim. Eu levantei dali outra, estava amanhecendo, fui em casa, tomei um banho, esperei dar o horário, fui para a consagração. Tinha uns 10 crentes na igreja. Eu me embrenhei no meio dos bancos com face no pó. De repente a língua começou a enrolar. Fui batizada no Espírito Santo orando. Quando eu disparei na língua estranha, disse, misericórdia, a língua igual da missionária. Meu Deus, eu estou copiando a missionária. Até eu entender que a língua não é da missionária, a língua é do Espírito Santo. E se Ele quiser, Ele pode te dar o mesmo dom que deu para mim. Quando eu percebi que fui batizada no Espírito Santo, corri no altar, agarrei a missionária Sandra. Eu fui batizada. Fui batizada. Quer ver? Quer ver? Isa, senta aqui. E é aqui que entra a lei da compensação. Não importa o rótulo dessa Jope. Deus tem você. Ela me olhou nos olhos e disse, menina, Deus tem pressa. Não demora muito, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Menina, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Oh, glória! Com 9 meses eu estava pregando. E pode olhar para mim, porque com 1 ano eu já estava liderando jovens. Fiquei 3 anos com eles. Saí de lá, fui coordenar mulheres. Deixei 100 no grupo. Saí das 100, fui para 300. E agora eu sou líder das mulheres de Salvador. E vice-presidente das esposas de pastores da cidade de Salvador. Deus tem pressa e quando Ele quer, Ele faz mais do que você imagina. Ô Isa, onde é que entra a lei da compensação? Levanta a cabeça e presta atenção. Deus, para compensar toda a vergonha lá de trás, restaurou nossa sorte. Me deu família, me deu ministério. Oh, glória! Para honrar minha mãe, Deus vem fazendo coisas grandes na nossa casa. E se alguém tem fé para receber profecia, levanta a tua mão para mim profetizar, levanta. Levanta a tua mão para mim profetizar. Eu vou profetizar o quê? Se você tem fé, receba. Deus é o único que pode restituir o tempo perdido. Deus é o único que pode transformar vergonha em dupla honra. Recebe essa palavra. Deus vai tirar esse rótulo da tua parentela. Deus tem você. Se eu fosse você, eu adorava a Deus com vontade. Porque essa tua Jope nunca mais será a mesma. Olha aqui para mim. Deixa eu concluir. Porque já que Deus quis que eu contasse meu testemunho, está contado. Parte dele. Um dia você compra o meu livro. Daqui uns 15 anos. Olha para mim aqui. A Dorcas. Oi? É linda. É rica. Mas é crente. Desanimou, foi? Ô, irmã, a Dorcas era linda, rica e crente. Aqui,
Por que que tá morando em Jope? Tá morando em Jope por quê? Essa cidade pobre. Essa cidade violenta. Essa cidade negligenciada pelas autoridades. Ô mulher, tá fazendo o que envolvida com esse povo? Meu coração tá nesse povo. Meu chamado tá nelas. Calassúria. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Porque ninguém entende certas decisões na sua vida. Há tantos questionamentos. Está fazendo o que aqui? Está fazendo o que aqui ainda? É o que Deus está dizendo. Até o lugar que você mora faz parte do chamado. Até a Barassúria. Até teu endereço faz parte do chamado. A prova disso é que você não consegue mudar de lá de jeito nenhum. Olha aqui para mim. Tá fazendo o que nessa Jope, Dorcas? Isso aqui. Ô, irmã, cadê teu marido? Ô, amiga, não tem. Como não tem? Tu não era casada? Então eu era. Mas o bendito foi pescar já faz 1 ano e não voltou nunca mais. Ô, irmã, cadê teu marido? Ô, Dorcas, morreu. Ô, irmã, cadê teu marido? Morreu. Como Jope era uma cidade portuária, muitos maridos iam para alto mar e não voltavam mais. O número de viúvas desamparadas em Jope era muito grande. O que a Dorcas faz, Isa? Vai para o Facebook se sentindo indignada. Minha igreja não cuida das viúvas. Ela faz isso? Ô, irmã, quem mais é viúva aqui? Ah, tem a fulana, tem a beltrana. Reúne todo mundo. Faz um grupo no WhatsApp. Para ficar mais fácil. Vamos combinar um negocinho? O quê? Chala em casa. Aí todo mundo para lá. Daqui a pouco lá vem a Dorcas. Com o que, Isa? Uns rolos de tecido na mão. Fita métrica. Agulha e linha. Eu vou fazer um vestido para você. Não, vou fazer logo 7. É só um vestidinho, né? Mas para quem está desamparada... É só um vestidinho, né? Mas para quem está esquecida... E para outros? Vem cá, amiga. Colocava a mão no bolso. Faz a feira essa semana. Vem cá, amiga. Compra uns danoninhos para os teus filhos. Tá escrito... Ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Eu posso fazer muito na tua vida usando tão pouco. Eu quero caminhando para o fim, entregando algo para alguém. Dá para marcar a vida de alguém usando pouca coisa. Dá para se tornar inesquecível nessa Jope usando pouca coisa. A pergunta desta noite é: você aceita fazer muito usando pouco? Quem aceita? Baixa a mão, baixa a mão. Não é para te empolgar, não. Isso aqui é sério. Ela vai, ó. Tem muita gente nessa Jope esquecida. Minha avó tinha 84 anos e serviu a igreja até os 83. Utensílio de Santa Ceia, ela fazia questão de lavar, cuidar, abrir igreja, limpar a igreja. Só que no fim da tua vida, quando ela não tinha mais vigor para nada, foi abandonada em casa. Nem a Santa Ceia não levavam mais para ela.
Eu chegava lá direto e minha avó dizia: canta um hino para mim, Isa. Lê uma palavra para mim. E eu temo isso. Deus ainda levanta Dorcas para não desamparar as esquecidas. E eu só quero saber se tem alguém consciente aqui. Canamassúria. Porque aqui não tem ninguém descartável, não. Porque aqui não tem ninguém descartável, não. Porque a minha Bíblia diz que as mais velhas ensinam as mais novas. E eu sei que tem Dorcas aqui que não tem vigor para voltar para a máquina, mas pode ensinar as mais novas. Oi? Vou cuidar de você. Vou fazer uma túnica para você. Só que um dia, ela adoece e morre. Repitam comigo: e morre. O que foi? Tá com medo da morte? Diga: e morre. Sim, morreu. Qual é o óbvio? Qual é o óbvio? Qual é o óbvio? Sepultamento. Cadê? Quem pode tocar o teclado aqui? Olha para mim aqui. Só que Deus decide que não haverá sepultamento. O que tu está dizendo, Isa? O que eu estou dizendo? Alguém vai ser arrebatado e outro vai ter que morrer. Só que Deus decidiu que alguém aqui ainda tem muita vida para gastar. E não haverá sepultamento. Sim, eu estou aqui profetizando. A sede do diabo é te sepultar em vida ainda. Porque eu estou pregando para alguém que está deixando a vida levar, levando a vida sem propósito. Mas você sai daqui com visão, com direção. Você sai daqui para viver. Ah, se eu fosse você, eu já estava adorando. Porque Deus vai te dar um propósito para viver. Como é isso? Olha aqui para mim. Ela está, e é sobre isso que nós vamos orar agora. Ela está morta. Lavaram o corpo, cobriram. Vamos enterrar? Alguém levanta e diz assim: alguém avisou, pastor? Pedro? Não. Ô irmão, faz favor. O senhor está bem para correr. Correr para onde? Ali em Lida, uns 15, 20 quilômetros. Para quê? Para chamar Pedro para o velório da irmã. 15, 20 quilômetros correndo? Mas vai depressa. Vai correndo. Não tem uma vírgula em vão nas Escrituras. Que dirá uma palavra. Eu vou dizer mais uma vez. Não tem uma vírgula em vão nas Escrituras. Que dirá uma palavra. E a palavra é depressa. E a palavra é agora. E a palavra não é amanhã, é já. Irmão, o senhor está bem para correr, então corre depressa. Meu chamado é correr? É. Por quê? Porque alguém tem que correr. E correr para quê? Porque com calor o corpo vai começar a se decompor. Daqui a pouco está insustentável esse ambiente. Daqui a pouco esses pedaços ninguém junta. Então se Deus tiver que fazer alguma coisa, vamos agir depressa. Quem é que entende isso aqui? Glorifica a Deus por isso. Porque, olha aqui para mim, porque o irmão teve que aprender a
força que tem nas pernas depois que a Dorcas morreu. Infelizmente, tem horas que tem que faltar alguém para outro alguém descobrir a força que tem nas pernas. Tem horas que Deus quer te tirar uma Dorcas de cena para alguém descobrir o chamado que tem. E é na baraçúria que alguém compreenda a voz de Deus. Dá para correr? Fui. Foram correndo. E quando volta, está aqui o motivo da nossa oração. Pedro entra no quarto. No quarto, que em alguma tradução está escrito cenáculo, o lugar da oração. Quando Pedro entra no lugar da oração, irmã, o corpo da Dorcas está ali. Só que em ambiente de oração, a morte não fica. Você está devagar demais, desanimou foi. Desanimou foi. Eu estou dizendo que num ambiente de oração a morte não fica. E eu vou falar de novo, porque você vai profetizar isso para alguém aqui agora. Bora? Bora, bora. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Sentado mesmo. Segura a mão dele ou dela e diga isso a ele ou a ela. Em ambiente de oração a morte não fica. No ambiente da oração a morte não fica. E se a morte chegou no teu casamento, se a morte chegou na tua vida emocional, se a morte chegou no teu ministério, Alamachúria, nós vamos clamar ao Pai e essa morte vai sair. Você sairá daqui mais viva. Você sairá daqui mais viva. Deus já decidiu que não vai ter sepultamento. Vamos orar. Calabas. Vamos orar. O que está acontecendo aqui? Ele te dá vida, Dorcas. Você tem muita vida para gastar ainda nessa Jope. O que está acontecendo no ambiente de oração? Sai todo mundo. É eu e a morta. Pedro dobra os joelhos. E é de joelho que ele fala alguma coisa para Deus. E é de joelho que ele fala alguma coisa para Deus. Eu creio nos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. E quando levanta, a história é outra. Porque ele já levanta da oração indo para o corpo da morta. Não tem rebuliço não. Ela tem nome. Não é coisinha e nem fia. Ele chama pelo nome e diz: levanta, Tabita. Levanta, Dorcas. Oramassúria. Oh, glória. Você tem nome. Ele te achou. Acalai. Só que ela abre o olho e senta. Ó. Pai do Senhor, Pedro. Pai do Senhor. Que choradeira é essa lá embaixo? Que choradeira. Não é porque lá embaixo a notícia de que você está morta. Mas aqui em cima... Lá embaixo a notícia é de morte, mas eu vejo Deus no céu dizendo: pois a notícia que desce é vida. Se você não crê, eu não sou incrédula, eu estou pregando porque creio. A notícia aqui embaixo é uma, mas no céu já começou a acontecer muita coisa. Está acontecendo alguma coisa dentro de você? Está testificando aí?
Tem alguma coisa testificando em você? Então é sinal de que no céu alguma coisa já está acontecendo. Me dá a tua mão. É o que a igreja sabe fazer. A igreja que dobra joelhos tem palavra de vida. E não só palavra, tem atitude. Me dá tua mão e fica de pé. Me dá tua mão e vamos orar. Me dá tua mão e vamos trabalhar. Me dá tua mão porque eu vou te ajudar. Me dá tua mão, vem. Tem uma mão aí para você segurar de pé? Então fica de pé e segura essa mão que está perto de você. Bora, bora, rapidinho. Aí na galeria, aqui embaixo, aí nas laterais, não fica só não, Deus vai usar tua mão, aleluia. Segurou a mão de alguém? Bora, bora, segura. Segura. Ei, escuta isso aqui. Fecha esses corredores aí, irmãs. Psss. Escuta isso. Você tem nome. Você tem uma história que não acabou ainda. Escute isso e olhe bem para mim aqui. O sermão que eu ia pregar não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui. A minha agenda não é composta de compromissos com gente somente. Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Mas existe um além. Essa pessoa que você está segurando a mão tem nome. E se você não sabe, eu gostaria muito que você perguntasse para ela. Sim, pergunte o nome dela. Isso. Escuta isso. O Cibete 2015 é a porta que Deus abriu para dizer para você o seguinte: ouça a minha voz. E levanta. Eu não tenho força. Já tem um Pedro e uma Dorcas aí para te ajudar. A providência colocou alguém do teu lado essa noite. Eu creio na oração. O que eu vou fazer agora, Isa? Ué, usar a fé. Nós não somos como aqueles que ficam dando soco no ar, sem saber o que está fazendo aqui. E eu já pedi para você segurar na mão de propósito mesmo. Porque se o texto está mostrando para mim que Pedro estende a mão, é porque eu posso fazer. E se tem vida na tua mão, ela está sendo aqui usada por Deus. Essa mão foi ungida para orar por enfermos. Essa mão é para levantar quem está caído. Orebarassúria. Essa tua mão é ungida por Deus, como todo o teu corpo é consagrado a Ele. E se todo o teu ser é consagrado a Ele, Ele pode usar você aqui agora.
Isa, eu não sou esses profetas, eu não sou profetisa. Tudo que eu sei fazer é orar, tudo que eu sei fazer é abraçar, tudo que eu sei fazer é limpar, tudo que eu sei é receber na porta, tudo que eu sei é levar CD, trazer CD, servir água, trazer copo. O céu te convocou para alguma coisa, então reage. Nós vamos orar agora. Já segurou a mão de alguém? E já sabe o nome dela, ok? Qual vai ser o... Olha para mim, mais baixo só um pouquinho. Qual é o propósito da nossa oração aqui agora? Quem me ouve? Quem me ouve? Me ouve, mas não me entende? Quem me ouve? O ano passado eu recebi a ligação de um amigo, o Samuel Mariano. E disse: Isa, você não acha que está na hora de você fazer alguma coisa com as mulheres aí em Salvador? O ano passado. Disse: Samuel, não tem tempo não, meu filho. Meu marido não está pastoreando. E a ideia que eu tenho, eu preciso de gente para trabalhar. Ele insistiu tanto comigo no telefone. E eu me esquivando. Outubro eu tive um esgotamento físico bem grave. Tive que parar todas as minhas agendas. E a próxima agenda que eu vim foi no Gama, no Mulheres Avivadas com a Aline, pastora Aline, minha amiga. E no meio do congresso, a Zima Vete pregando, minha amiga, disse: Deus vai te dar aquela cidade. Deus vai dar o título que você vai precisar. E o vídeo está na internet. Sabe quando o coração vai saindo aqui? Eu disse: é comigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que é comigo. Eu não sabia que eu ia assumir liderança, porque isso foi em janeiro. O congresso foi em novembro. Quando eu passei a ideia para minha presidente, ela não falou em línguas. Ela não colocou o dedo no meu rosto, ela só disse assim: essa ideia vai influenciar muita gente. Qual é a ideia? Reunir 10 amigas lá em casa. Ô gente, bora buscar as mulheres que estão frias na fé, que sumiram dos trabalhos da igreja. Você lembra de alguém que está afastada? Você lembra de alguém que está afastado? Lembro. Bora atrás desse povo. Uma vez por semana, 30 minutinhos com um bolinho e um suquinho. A gente vai lá, ora, dá um cheiro nela e deixa uma semente do reino plantada na vida dela. Sabe o que aconteceu? Com a liderança, esse é o nosso propósito para o Congresso 2015 em dezembro. Se chama Aviva Dorcas. Nós mapeamos Salvador, norte, sul, leste e oeste, coordenadoras, tesoureiras e secretárias. E o propósito é qual? Vamos atrás das mulheres frias na fé e afastadas. O que está acontecendo? A primeira igreja tinha 10 irmãs, já passou das 30. Não tem aonde colocar cadeira, porque eu alcancei uma mulher, alcancei a prima, a sogra, a nora, os filhos, marido. Jesus está salvando tanta gente em Salvador, que eu já estou preocupada com o centro de convenções, porque lá não vai comportar tanta mulher que Jesus está trazendo de volta. Você está vendo essa mulher que você está segurando na mão? Você não tem noção do potencial que o céu colocou dentro dela. O que as mulheres em Salvador estão fazendo? Está fazendo muito com pouco. Só pisa na casa, faz uma oração, dá um abraço, olha no olho e coloca uma túnica. Vim aqui para revestir você de amor. Vim aqui para revestir você de carinho. Eu vim aqui para dizer que o céu não esqueceu. Fecha os teus olhos
E já que você sabe o nome dela, o que é que eu vou dizer para Deus? Só isso. Deus, dá vida para Dorcas que está segurando minha mão aqui. Abre a boca, comece a orar e diga o nome dela para Deus. Você é crente? Você é salva? Abre a tua boca e diz o nome dela para Deus. Deus dá vida para Marta. Dá vida para Mariana. Dá vida para Benedita. Dá vida para Madalena. Dá vida para Roberta. Dá vida para esse Pedro. Ressuscita. Alabai.